E aí pessoal, tudo bom? Esse é o segundo vídeo de dicas para Clip Studio Paint e eu tenho visto alguns comentários no vídeo anterior e eu achei interessante trazer algumas coisas aqui e algumas coisinhas a mais. Então vou começar falando como é que eu espelho só a visualização da imagem. Então vou deixar aqui para exemplificar a abinha do navegador aqui na esquerda e vocês percebem que quando eu espelho a imagem do navegador continua na mesma direção. Então tem uma diferença, por exemplo, eu devo apertar aqui com o Ctrl T, colocar para flipar horizontalmente, no navegador também altera, mas não é isso que eu quero, é só a visualização. Então eu venho aqui em File, Shortcut Settings, e aqui tem todas as teclas de atalho que já vem configurada, mas vocês podem trocar. Então eu venho aqui em View, e tá aqui, ó, Flip Horizontal. A maioria, bastante coisa não vem em tecla de atalho. Vocês podem configurar se vocês quiserem. E a dica que eu dou é vocês coloquem uma tecla de atalho que vocês tenham, tipo, fácil acesso, digamos assim. Fácil de lembrar, vocês não fiquem olhando tanto o teclado ou até se acostumar. Aqui eu coloquei o F1, então vocês clicam aqui, Edit, e aí é só vocês clicarem na tecla que vocês querem configurar. Tá vendo que ele muda conforme vocês vão escolhendo a tecla? No meu caso eu vou deixar o F1 mesmo. E aí vocês só cliquem em OK. No caso aqui eu vou cancelar porque já está configurado com a tecla que eu prefiro. E é isso. Ela não vem configurada, tá? A visualização. Agora eu vou tirar aqui a abinha do navegador que eu não preciso. E a segunda dica é uma também que eu vi nos comentários, eu achei interessante. Como usar um pincel, por exemplo, eu vou pegar aqui um pincel, esse daqui, que ele tem uma textura, tá vendo? Foi esse que eu usei para fazer essa mecha de cabelo aqui. Tá vendo que ele é texturizado. Como é que eu uso esse pincel como borracha? Eu achei bem interessante a pergunta. E na verdade é bem simples. Só que tem um porém, tá? Eu vou falar depois. Mas como é que eu uso qualquer pincel que eu selecione aqui como borracha e não o pincel que a gente utiliza aqui, que ele já vem configurado e tal. Tem poucos pincéis como borracha, mas um brush em si como borracha. Então aqui nas predefinições desse pincel, eu venho aqui na opção de Blend Mode. Essa opção ela está disponível para todos os pincéis praticamente. Eu nunca vi um pincel que não tenha essa opção disponível aqui. Mas caso nas predefinições do pincel de vocês não apareça aqui, eu aconselho vocês virem aqui e ativarem em todos os pincéis, porque aqui vão ter todos os blend modes do pincel específico, que às vezes é muito útil. Então vocês, se não tiver aqui disponível o blend mode do pincel, vocês vêm aqui nessa chave de fenda e aqui, ó, em Ink. Ó, tá vendo quando eu desmarco aqui? Ele desaparece. Então eu marco ele aqui e ele vai aparecer nas predefinições do pincel. Feito isso, você vem aqui no Blend Mode do pincel e tem a opção Eraser. Tá aqui. Erase. E aí a mágica acontece, tá vendo? No caso aqui eu vou usar para limpar com esse mesmo pincel essa mecha, definir mais ela. Só não esqueçam depois de vocês usarem esse Blend Mode e vocês tirarem ele, né? Porque senão às vezes eu esqueço também de remover e quando eu vou pintar eu fico perguntando o que rolou, o que aconteceu. Às vezes eu coloco um Blend Mode de overlay no próprio pincel também e sempre verifique se vocês voltaram para o modo normal do pincel, porque senão vai dar BO na pintura de vocês. E aqui eu vou definir alguns shapes aqui com esse próprio pincel. E aí fica interessante. Por exemplo, se eu mudar o Blend Mode para Overlay, por exemplo. Pega uma cor daqui mesmo, tá vendo? Ele fica com a textura do pincel, mas no modo Overlay. E aí não se esqueça de voltar para o modo normal.
tá? Essa é a segunda dica. E a terceira dica é, fiz aqui um esboço. Escolhi outro pincel aqui que eu usei, esse aqui. Fiz aqui um esboço e tal, em uma única camada, tá vendo? Mas eu queria separar os olhos somente em outra camada, por algum motivo. Então, eu uso o Lasso Tool. Acho que todo mundo usa Lasso Tool. Aqui no Clip Studio, a tecla de atalho para Lasso Tool é o M. Clica no M. Vou selecionar aqui os olhos e a sobrancelha também, dos dois. Estou vendo que apareceu essa toolbar aqui, chama toolbar, que tem as opções aqui de edição de algumas ferramentas. Aqui tem essa opção, Cut and Paste, que é uma tesourinha aqui, e tem Copy and Paste. Digamos que eu queira separar esses olhos em outra camada. Eu venho aqui nesse Cut and Paste, que tem essa tesourinha e essa plaquetinha aqui, e pronto. Ctrl D para tirar a seleção, e ele separa para mim, tá vendo, em outra camada já direto. Posso fazer isso com qualquer parte. Seleciono aqui o nariz, clico de novo aqui nessa Cut and Paste com essa tesourinha, e ele já vai jogar para mim em uma outra camada acima. Essa outra opção aqui que tem do lado, Copy and Paste, ele vai fazer uma cópia. Ele também vai separar, mas ele não vai, ele vai deixar o original na camada original e só vai fazer uma cópia. Então você vai ter duas partes. Não sei se ficou claro a minha explicação, mas tem essas duas opções nessa toolbar da ferramenta de seleção da Lasso Tool que eu uso bastante. Aí às vezes essa toolbar me atrapalha em algumas coisas e tem como desabilitar. Se eu vier aqui em View, tá aqui ó, Selection Launch. Eu clico e ela some. Se eu quiser de novo aqui aparecer essa toolbar na Lasso Tool, eu venho aqui em View, Selection Launch, acho que é Launch. Clico de novo e ela aparece. Então essas são umas dicas rápidas que eu quis trazer para complementar o vídeo anterior. Caso eu tenha falado alguma coisa muito rápido, vocês me digam nos comentários. Se tiver mais alguma dúvida. Eu não quis expandir muito para essa questão da pintura, porque não que seja algo mais complexo, mas os vídeos muito longos assim, eles não têm sido muito assistidos, sabe? Então não tá valendo a pena fazer vídeo muito longo. Então eu quis trazer mais essas dicas aqui mais rápidas para vocês. E no próximo vídeo de dicas eu quero trazer algo relacionado realmente mais a pintura mesmo, sabe? As coisas que eu utilizo para pintura, de propriedades de pincéis, que eu utilizo bastante, único pincéis, mexendo nas propriedades, deixando ele mais sólido ou mais fofinho. E também algumas dicas de máscara de camada, e até mesmo de como eu colorizo algumas coisas assim. Então, qualquer dúvida relacionada a isso, deixa nos comentários. Se tem alguma dúvida de alguma coisa que eu falei aqui também, deixa nos comentários pra mim. Deixa um like pra dar uma fortalecida aí no canal. E é isso, pessoal. Beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo.